Boa tarde, nono ano. Iniciando mais uma aula de ciências com a temática Terra e Universo. Falaremos um pouco hoje sobre galáxias e estrelas. Temos aqui a galáxia de Andrômeda, contém aproximadamente 1 trilhão de estrelas e é uma das galáxias mais próximas da Via Láctea. Via Láctea é a galáxia em que nós vivemos. E esta é a Via Láctea, galáxia em que está localizado o nosso sistema solar. É composta por astros, por estrelas, né, menores, poeira, gás e a matéria escura. Dizem que um dia Andrômeda pode vir a se chocar com a Via Láctea e uma engolir a outra, chama até de canibalismo, quando uma galáxia se alimenta de outra. Mas isso ainda vai durar uns milhões e milhões de anos para frente, se preocupe não. Então, para os seres humanos e para os demais seres vivos da Terra, o Sol é, sem dúvida, a estrela mais importante do universo. Sem a luz do Sol, não haveria, por exemplo, a fotossíntese, que é um processo fundamental para a vida na Terra. Com o desenvolvimento da astronomia, descobrimos, no entanto, que o Sol é apenas uma entre um imenso número de estrelas do universo. E, embora a distância possam parecer pequenos pontos luminosos, muitas estrelas são bem maiores que o Sol. Neste capítulo, a gente vai saber mais sobre como o ser humano interpretava o céu no passado e como o conhecimento científico possibilitou o descobrimento das galáxias e das estrelas que formam o universo. Então, para nós, o Sol ele é indispensável. Sem o Sol não haveria, como vem falando aqui, a fotossíntese, e sem fotossíntese todas as plantas morreriam e nós, como necessitamos delas, morreríamos também, né? Todos os animais. Mas na realidade o Sol é apenas um ponto luminoso entre muitos e muitos outros que existem. O Sol é uma estrela, né? A principal para nós, o nosso sistema solar, mas como a gente vê à noite, o céu está repleto de estrelas. Então o Sol é mais uma delas. As constelações. As primeiras observações do céu eram feitas a olho nu, pois ainda não existia um telescópio. O telescópio ele passou a ser usado como instrumento astronômico no início do século XVII. O telescópio ele serve para ver figuras, né, para ver imagens de longa distância, bem distantes. Esse instrumento usa lentes ou espelhos que ampliam a imagem de objetos distantes do observador. Na antiguidade, quando os primeiros povos passaram a observar as estrelas, eles tinham a mesma impressão que nós temos hoje ao olhar para o céu, sem nenhum instrumento. As estrelas parecem estar todas à mesma distância da Terra e parecem fixas umas em relação às outras. Usando observações e a imaginação, o ser humano relacionou agrupamentos de estrelas com algumas figuras que facilitavam a sua identificação no céu. Alguns exemplos dessas figuras são animais, como o urso, o lobo e o corvo, objetos, como a cruz e a balança, e seres ou heróis mitológicos. Esses agrupamentos de estrelas, formando desenhos, foram chamados de constelações. Então, se você colocar no Google, por exemplo, constelações, vai aparecer uma infinidade, entre elas mostrando figuras animais, objetos ou seres mitológicos. Tem a constelação da Ursa Maior, tem a constelação de Órion, tem a constelação do Lobo, tem as Três Marias, tem o Cruzeiro do Sul e, como eu falei, são muitas. Se você quiser saber mais, é só dar uma pesquisada no Google que você vai ver muita coisa. Temos aqui uma representação artística das constelações observadas no hemisfério norte. Este é um dos mapas celestes que ilustram o Atlas, elaborado pelo matemático europeu Andreas Cellarius, de 1596 a 1665. Foi publicado em 1708. Constelações como guias. Ao observar o Sol e as constelações, é fácil perceber que elas parecem mudar de posição ao longo da noite, assim como a Lua.
Há muito tempo, outros povos também perceberam que as constelações visíveis em determinado horário, no início da noite, por exemplo, parecem mudar com o passar dos meses. Hoje sabemos que esse movimento aparente ocorre como consequência do movimento de translação da Terra. Essas observações ajudaram o ser humano a marcar o tempo para prever os períodos de chegada das chuvas e para definir melhores épocas para caça e pesca, assim como para plantar e colher os alimentos. Com a definição desses períodos, foram elaborados os calendários. Em vários lugares do mundo, por exemplo, a plantação é feita na primavera e a colheita é feita no outono. Já nas regiões que ficam próximas ao Equador, costuma ser mais importante observar os períodos com mais ou menos chuva, já que as estações do ano não são bem definidas, que é o nosso caso, né, minha gente? Nós aqui, Brasil, principalmente o Nordeste, a gente fica bem próximo à linha do Equador. Então, a gente não tem essas estações bem definidas. Então, na época da chuva se planta e quando se cessa a chuva é a época da colheita. Mas os locais onde tem as estações bem definidas, geralmente eles plantam na primavera para colher no outono. E antigamente os povos não tinham esses calendários, essa definição. Então, eles visualizavam as estrelas e que época do ano determinada constelação fica. Então, era assim que eles se baseavam. Por isso que eles dizem aqui constelações como guias. Não só o pessoal para plantar, para caçar, assim também como os marinheiros, né? Os navios, eles se guiavam através das estrelas. Então, aliás, como são as estações do ano na região em que você vive? Acabei de dizer, né? Nossas estações, elas não são definidas. A gente tem uma época com chuva e uma época de seca. Além disso, em uma época em que não existiam bússolas e outros instrumentos, as estrelas eram guia para a navegação, que eu acabei de falar para vocês, servindo de pontos de referência. Atualmente, os astrônomos, que são os cientistas que estudam os corpos celestes, eles convencionaram dividir o céu em 88 regiões, ou partes correspondentes a 88 constelações. Vamos ver na próxima página da figura. Duas constelações que podem ser vistas facilmente no Brasil, dependendo da época do ano, que é a constelação de Órion e a constelação do Cruzeiro do Sul. Devido ao formato esférico da Terra, algumas constelações só podem ser vistas em um dos hemisférios terrestres. A constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, não é visível para quem está na Europa. Se a Terra fosse plana, veríamos a mesma parte do céu de qualquer lugar dela. Então, o Cruzeiro do Sul, quem está na Europa não consegue visualizar essa constelação. Então, temos aqui, na figura A, você tem a constelação de Órion, e na figura B, você tem o Cruzeiro do Sul. Bem visível. Então, as estrelas que formam determinada constelação se encontram a diferentes distâncias da Terra. Nós temos a impressão de que elas estão próximas umas das outras e traçamos as linhas imaginárias, que são aplicadas na figura, formando o desenho. Em A, as estrelas da constelação de Órion e em B, as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul. Então, quando a gente vê aqui da Terra, dá a impressão que elas estão bem próximas umas das outras. Mas, na realidade, elas estão a quilômetros e quilômetros de distância, porque a nossa distância entre elas é bastante grande, né? E a gente tem a impressão de que elas estão próximas. As interpretações dos fenômenos celestes variam de acordo com a cultura e a época. Entre outros motivos, isso acontece devido à diferente localização geográfica de cada grupo humano. No Brasil, por exemplo, os indígenas da etnia Guarani, eles identificam no céu constelações importantes, por exemplo, a constelação da Ema, que ocupa a mesma região do céu onde está o Cruzeiro do Sul e a de Escorpião, e a constelação do Homem Velho, que está na mesma região das constelações de Touro e de Órion. Quando a constelação da Ema surge no leste ao anoitecer, indica o início do inverno para o Guarani no Brasil e o começo da estação seca para as comunidades indígenas ao norte do Brasil. Então, quem está ao sul vai começar o inverno e quem está ao norte vai começar a parte seca. Já a constelação do Homem Velho, aparecendo ao leste na segunda quinzena de dezembro, inicia o verão no sul e começa as chuvas ao norte. Então, quando aparece a Ema, vai ser inverno para o sul e verão para o norte. E quando aparece o Homem Velho, é o oposto.
vai ser o verão no sul e vai ser o inverno no norte. Então, eles têm essas constelações para se guiarem. Agora e antes também, né? Quando não existia ainda esses telescópios. Então, temos aqui a constelação da Ema, conhecida por quase todos os povos indígenas do Brasil. E para os guaranis no sul do Brasil, ela indica a chegada do inverno, que ocorre na segunda quinzena de junho. Em compensação, lá o do norte já vai chegar a época seca, nessa época do ano. Os calendários antigos. Registros de mais de 5.000 anos indicam que muitas civilizações se valeram dos fenômenos celestes para fazer calendários e medir a passagem do tempo. Os calendários, em geral, foram construídos a partir dos movimentos da Lua e do Sol. O calendário ocidental, adotado atualmente, por exemplo, tem como base os movimentos do Sol e deriva do calendário criado pelos romanos no século 8 a.C. Já os calendários islâmicos, judaico e chinês têm como base os movimentos da Lua. Na próxima figura, a gente vai ver um calendário solar, conhecido como Pedra do Sol, usado pela civilização asteca, que ocupava a região central do sul, que hoje é o México, e teve seu auge nos séculos XV e XVI. Acredita-se que esse calendário era usado para determinar as estações do ano e as atividades agrícolas. Nele, o ano era dividido em 18 meses e 20 dias. Além do calendário solar, os astecas consultavam um calendário ritual, que, com uma contagem diferente de tempo, era usado também para fazer previsões sobre o futuro. Temos aqui a Pedra do Sol, calendário asteca, exposto no Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México. E no Brasil foi descoberto em 2006, no Amapá, um possível observatório, construído por povos indígenas que habitavam o local há cerca de 1.000 anos. Ele demarcaria alguns fenômenos celestes, como o solstício de verão, 28 de dezembro, e o solstício de inverno, dia 21 de junho. Ou seja, no verão, em dezembro, e o inverno, em junho. Esse observatório foi chamado Stonehenge da Amazônia. Desculpa aí a pronúncia, que não é meu forte, hein? Em comparação com o Stonehenge da Inglaterra, que é um monumento de pedras cujo centro aponta o local em que o sol nasce durante o solstício de verão, lá na Inglaterra, verão em junho. Aqui no Brasil, inverno em junho, né? Vocês sabem que quando no hemisfério é uma coisa, no outro hemisfério é outra coisa. Como a Inglaterra fica no norte, o Brasil fica no sul, quando aqui é inverno, lá é verão, e vice-versa. Quando lá é verão, aqui é inverno. Temos aqui o monumento, que foi descoberto em 2006, construído há mais de 1.000 anos pelos povos indígenas e provavelmente para demarcar alguns fenômenos celestes, aqui no Amapá, 2016, já essa foto. As origens. Como vimos, o ser humano sempre buscou entender os fenômenos que observa. Daí surgiram explicações sobre a origem do universo, do sistema solar e da Terra. Cada sociedade tem sua própria maneira de explicar esses fenômenos, que podem envolver símbolos, códigos e observações distintas sobre como devemos nos comportar e sobre valores morais. Explicações da origem do universo fazem parte da cultura e da identidade de um povo, e por vezes se misturam a manifestações religiosas. É fundamental respeitar qualquer forma de religião, cada qual tem a sua religião, né, minha gente? Para os povos indígenas da etnia Guarani, o mundo foi criado por uma divindade chamada Nane Hanmoi Jussu Papa, que significa nosso grande avô eterno. Essa divindade constitui a si própria a parte do jaçuca, que é uma substância com qualidades criadoras que também originou sua esposa, Nandijari, que significa nossa avó, na língua tupi-guarani. Ela então criou a terra, o céu e as matas. Os mitos variam de acordo com a etnia indígena. Eles podem ser passados através das gerações de forma oral, chamada de tradição oral, que é o que a gente vê aqui. Temos um cacique ensinando as crianças da etnia Calapalo, na aldeia Aia, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Essa foto é de 2018. A tradição oral é uma das formas de transmitir mitos e lendas através das gerações. Para os navajos,
povo antigo da América do Norte, ou navarros. O espanhol, o J tem som de R, né? Soanoai era o deus Sol, com forma humana, que carrega o Sol às costas, todos os dias através do céu. Já os aborígenes da Austrália descrevem o começo da Terra como uma planície nua, onde tudo era escuro e sem vida. Segundo a mitologia grega, no início havia o vazio, a ausência de tudo, o chamado caos. E desse caos surgiu Gaia, que é a Terra, algo existente e estável, que é o contrário do caos. Surgiram também Eros, que representa o impulso do universo, e uma série de outros elementos. O Tártaro, que fica embaixo da terra, o Érebo, que são as trevas, Nix, que é a noite, Hemera, que é o dia, e entre outros. Ainda segundo a mitologia grega, incorporada posteriormente à romana, Apolo, filho de Zeus, que é o maior dos deuses, é o deus do sol, que espalha a luz no universo. Da poesia, da música, da cura, das artes, do tiro ao alvo e da justiça. Para essa mesma mitologia, planetas também eram divindades. Na maioria dos casos, os astrônomos mantiveram esses nomes. Então, a gente vai ver aqui como o porquê do nome dos planetas. Então, veja seguir uma explicação para o nome dos planetas do Sistema Solar. O primeiro nome faz parte da mitologia romana e o segundo nome faz parte da mitologia grega. Mercúrio. Mercúrio é da mitologia romana. Hermes, mitologia grega. Então, o Mercúrio continuou aqui para nós, né? Mercúrio e Hermes é o mensageiro dos deuses. O planeta recebeu esse nome provavelmente por ter no céu o movimento aparente mais rápido do que um planeta, do que os outros planetas. Por estar mais próximo do Sol, o movimento dele é bem mais rápido. Temos aqui Vênus, Vênus na mitologia romana, que é a mesma coisa que Afrodite para a mitologia grega. Ela é a deusa romana da beleza e do amor. O planeta aparece ocasionalmente como um ponto mais luminoso depois do Sol e da Lua, ao amanhecer e ao entardecer. Então, bem cedinho de manhã ou à tardinha, você pode visualizar Vênus. É um pontinho bastante luminoso. Fica, né, próximo ali depois do Sol e da Lua, o ponto mais luminoso que a gente vê ao anoitecer e ao amanhecer é o planeta Vênus. Temos a Terra, que é o único planeta cujo nome não deriva da mitologia greco-romana, ou seja, ela não tem seu nome derivado de Roma e nem da Grécia. Ela vem do latim, o nome terra, ters, em referência à terra firme, em oposição ao mar. Ou seja, tudo aquilo que não é mar é terra firme, e terra firme em latim significa ter, daí o nome do nosso planeta ser Terra. Corresponde à divindade Telo para os romanos e Gaia para os gregos. Na mitologia, Gaia surgiu do caos, como a gente já viu na página passada, no início do universo, e dela originaram-se os outros deuses. Marte. Marte é a mesma coisa que Ares, que é o deus da guerra, e o planeta recebeu esse nome possivelmente devido a uma associação com a sua cor avermelhada que lembra sangue. Temos Júpiter, Júpiter que significa Zeus na mitologia grega, é o deus mais importante na mitologia greco-romana. O planeta Júpiter se movimenta lentamente em trajetória regular. Saturno, na mitologia grega, representa Cronos, é o deus do tempo e o pai de Júpiter, né, o pai de Zeus. Crono é o pai de Zeus. Esse é o mais lento dos planetas visíveis a olho nu. A tradição de usar nomes da mitologia grega e romana foi mantida também para os corpos celestes descobertos mais recentemente, como o caso de Urano, Netuno e Plutão. Urano, nome grego, é o pai de Cronos e é o avô dos Zeus. O planeta foi descoberto em 1781. Netuno, Poseidon, né, que é o deus romano das águas, descoberto em 1846. O planeta recebeu esse nome, talvez por sua coloração azulada. E Plutão representa Hades, que é o deus do submundo, o deus dos mortos. Descoberto em 1930, hoje Plutão não é mais conhecido um planeta, mas sim como um planeta anão. Então, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Tudo isso aqui está no livro de vocês.
Então, na hora que vocês estiverem fazendo a atividade, esteja com o seu livro aberto para você encontrar as respostas com maior facilidade. Tenham todos uma boa fim de tarde e até a próxima aula.